Reverendo Daniel Charles Gomes, que prazer tê-lo conosco aqui no nosso evento, no nosso congresso. E eu gostaria de perguntar ao senhor duas coisas. Primeiro, um assunto um pouco polêmico, mas que eu acho que é importante. Próxima semana, provavelmente, vai ser votada a famosa lei da homofobia, PL 122, de 2006. Eu gostaria que você desse uma palavra sobre o impacto dessa lei para a família, para o conceito de família na nossa sociedade. Como você vê isso? Bom, tudo mostra que a intenção dessa lei não é só para que haja uma aceitação melhor. Existe uma intenção por trás disso que visa talvez destruir o conceito tradicional de família. O conceito tradicional de família, embora tenhamos reconhecido ele de maneira equivocada ou errônea, ele gira em volta de um conceito, a preservação do núcleo familiar para a preservação da espécie. Então, para a reprodução, para o desenvolvimento de relacionamentos afetivos e a reprodução cultural. Não entrando no mérito da questão, da questão do pecado em si, da escolha, da preferência sexual, não entrando em nenhum desses méritos. O relacionamento homoafetivo, ele não reproduz um relacionamento cultural de reprodução em massa, de reprodução básica de pessoa. Duas pessoas do mesmo sexo não podem ter um filho. Mas aí alguém pode argumentar, não, mas pela adoção e tudo mais. Nós não estamos falando da adoção, nós estamos falando do natural. É necessário uma pessoa de cada sexo para a reprodução. Então, às vezes os crentes se irritam muito com a situação do projeto de lei que estaria sendo votado, com o que significaria. Significaria, sim, um reconhecimento oficial da falência da família. O que está acontecendo já na prática, mas seria a sociedade brasileira assinando embaixo e dizendo, tá bom, nós desistimos do jeito tradicional, vale tudo agora. Então eu acho que o assinar isso seria já uma maneira de entregar os pontos. Não quero tratar do assunto pensando se, mas é pecado ser homossexual, eu nasci assim, eu sou uma mulher no corpo de um homem, eu sou um homem no corpo de uma mulher. Não. Família, casamento, união de corpos, ela não tem a ver com o gosto, ela tem a ver com o reproduzir relacionamentos, reproduzir gente. Então, eu acho que é sim uma afronta ao povo de Deus, ao povo que quer seguir a lei descrita na Bíblia. Ele é sim uma afronta, é problemático e vai causar um grande impacto, onde cada vez mais a gente está aceitando um mundo caído. Reverendo, eu tenho uma outra questão que é a seguinte, em termos mais práticos. Entender a família como aquele núcleo mais básico de compartilhamento de crenças, de princípios morais. Quais conselhos práticos o senhor daria para um jovem que está iniciando uma família, está casado ou casando há pouco tempo, casando-se há pouco tempo, ou mesmo alguém que esteja procurando uma esposa? Quais conselhos você daria para esses princípios serem feitos de maneira mais cristã, mais saudável, para a glória de Deus? Alguma coisa prática, alguma coisa que a pessoa pode postar no Facebook que está fazendo. Olha, uma coisa que eu digo, e eu digo para quem está debaixo do meu cuidado, e foi assim que eu aprendi. Meu pai sempre perguntou de mim a minha percepção da história.
Então ele às vezes perguntava, como que tal coisa aconteceu? E ele sabia como acontecia, mas ele queria respirar comigo, como eu estava julgando que aquilo estava acontecendo. Os nossos relacionamentos são reproduzidos. Então, na comunicação de pais e filhos, de marido e esposa, essa comunicação, ela causa, primeiro, uma cumplicidade maior, onde a gente está no mesmo barco, a gente confia um no outro, né? E ela mostra luz a talvez alguma coisa que esteja encoberto. Então, eu tenho um exemplo, como é que a gente aprende das coisas. Eu falei mais cedo sobre o Joãozinho, né? Mas imagina que um casado tá lá mantendo suas relações íntimas e de repente a criancinha entra, e uma criancinha de 4 anos, 5 anos, entra e arregala os olhos e vê papai em cima da mamãe. Papai está fazendo uns barulhos, mamãe outros, e de repente mamãe se esconde, papai pula, joga para fora. Depois a criança vai e encontra com o pai e a mãe à tarde e fala, pai, o que estava acontecendo? E a mãe vira e fala, que papai ama a mamãe. Não explicou nada. O menino sai de casa e vê na rua o menino mais forte fazendo uns barulhos esquisitos, sentado em cima do outro, batendo, dando murro na cara. E o menino mais fraco fazendo um outro tipo de barulho. E o menino na cabeça dele vai falar, eles se amam. Quando nós temos imagens que não são respiradas, a gente cria próprias conclusões. E essas conclusões que a gente cria, elas podem nos levar a desastres fenomenais. Então, o conselho mais básico, linha de comunicação aberta. Primeiro, eu costumo dizer para quem está começando a namorar, saiba a cor do muro da casa que ela morava quando tinha 5 anos de idade. Saiba o nome dos animaizinhos de estimação dela. Saiba o nome das bonecas dela. Conheça a vida um do outro. Quanto mais informação a pessoa tem, mais ela pode ventilar quanto às suas atividades. E a comunicação, a abertura de informação, ela causa também um sentimento de propriedade maior. Então, eu sei que Deus sabe quem eu sou porque Ele é o autor da história. Mas eu falo para Ele mesmo assim tudo que está dentro do meu coração. E dessa maneira eu sinto que Ele vem moldando o meu caráter. E esse relacionamento é repetido também, pai para filho, de pai para filha, mãe filho, mãe filha, marido mulher, irmãos uns com os outros. Isso tira toda chance que tem de faíscas surgirem. E se a faísca surgir, o conhecimento e a propriedade que um tem do outro é mais forte para segurar os laços. Muito obrigado, reverendo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente. Deus abençoe.